Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Neste vídeo vamos conhecer a aparição de Maria em Guadalupe. Nós já temos um vídeo sobre esse assunto no canal, nós já falamos sobre esta aparição aqui no canal. Lá nos primeiros vídeos do revistacatólica.com aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição. Nós vamos dar uma atualizada nesse assunto, lembrando que se trata da aparição mais antiga confirmada pela Igreja Católica. Nós temos apenas 5 aparições marianas confirmadas pela Igreja Católica. A aparição de Maria em Guadalupe, a aparição de Maria em Lourdes, a aparição de Maria em Paris, Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, a aparição de Maria em Fátima e a aparição de Maria em Salete, também na França. Nós temos 3 aparições de Maria na França, confirmadas pela Igreja. O que significa dizer que uma aparição mariana é confirmada pela Igreja? Significa dizer que a Igreja Católica fez uma série de investigações, utilizando vários ramos da ciência para descobrir se aquela aparição é possível, se aquela aparição é de legítima crença. De uma forma bem simples, significa dizer que a Igreja fez uma investigação criteriosa e profunda e bateu o martelo com auxílio dos diversos ramos da ciência e concluiu que tal aparição realmente existiu. Não é uma certeza da fé, mas a Igreja Católica, através destas investigações e através de uma conclusão positiva a respeito de tal aparição, está afirmando que você, católico, pode acreditar com segurança nesta aparição, porque ela existiu, ela aconteceu. E uma das 5 aparições é a aparição de Maria em Guadalupe. Existem várias formas de se descobrir se tal aparição é legítima ou não, e os frutos, por exemplo, os frutos daquela aparição são um critério interessante. Existe aparição em tal lugar, as pessoas vão lá e pedem a intercessão de Maria a Jesus Cristo, pedindo, por exemplo, a cura milagrosa de certas doenças. E essas curas acabam acontecendo. A ciência investiga, conclui, sentencia que tal doença foi curada de forma extraordinária, de forma inexplicável. Se tais frutos, levando em consideração outras investigações, como a cariação de testemunhas, levando-se em conta todas essas investigações, a Igreja Católica emitir um parecer dizendo que tal aparição é legítima, e aconteceu com Nossa Senhora em Guadalupe, a Igreja Católica, como já dito, está afirmando que podemos crer nesta aparição como legítima. Nossa Senhora de Guadalupe não é somente invocada como protetora das Américas, mas também como protetora das vocações, das famílias e dos nascituros. Todos os escritos narrados sobre as 4 aparições de Nossa Senhora de Guadalupe são inspirados no Nicamopoua, escrito em Nahuatl, a linguagem asteca, pelo índio erudito Antônio Valeriano, em meados do século XVI. O que costuma se divulgar, meus irmãos, é uma cópia publicada em Nahuatl por Luís Lasso de la Vega em 1649. 10 anos depois da tomada da cidade do México, a guerra chegou ao fim e houve uma paz entre os povos. Desta maneira começou a brotar a fé, o conhecimento do Deus verdadeiro, por quem nós cristãos vivemos. Nesse tempo, no ano de 1531, nos primeiros dias do mês de dezembro, aconteceu que havia um pobre índio chamado Juan Diego
inicialmente conhecido pelo nome nativo de Currantilã. E aqui começam efetivamente os acontecimentos acerca das aparições de Maria em Guadalupe. Era sábado de madrugada, pouco antes do amanhecer. Juan Diego estava em seu caminho a seguir seu culto divino empenhado em sua tarefa. Ao chegar no topo da montanha conhecido como Tepeyac, o dia amanhecia e ele ouviu cantos acima da montanha, assemelhando-se a cantos de vários lindos pássaros. De vez em quando, as vozes cessavam e parecia que o monte lhes respondia. O som era muito suave e deleitoso. Juan Diego parou, olhou e disse para si mesmo: porventura, sou digno do que ouço? Será um sonho? Estou dormindo em pé? Onde estou? Será que estou agora em um paraíso terrestre de que os mais velhos nos falam a respeito? Ou quem sabe, estou no céu? Ele estava olhando para o oriente acima da montanha, de onde vinha um precioso canto celestial, e de repente houve um silêncio. Logo a seguir, ele escuta uma voz vindo de cima da montanha, dizendo: Juanito, Juan Dieguito. Ele, com coragem, foi onde o estavam chamando. Não teve o mínimo de medo. Pelo contrário, se inflou de coragem e subiu a montanha para ver. Quando alcançou o topo, viu uma senhora que estava parada e lhe disse para se aproximar. Em sua presença, ele se maravilhou pela sua grandeza sobre-humana. Seu vestido era radiante como o sol. O penhasco, onde estavam seus pés, penetrado com um brilho, assemelhava-se a uma pulseira de pedras preciosas, e a terra cintilava como arco-íris. Juan Dieguito inclinou-se diante dela e ouviu sua palavra, suave e cortês, como alguém que encanta e cativa muito. E ela lhe disse: Juanito, o mais humilde dos meus filhos, onde estás indo? Ele respondeu: minha senhora e menina, eu tenho que chegar na sua igreja no México para seguir as coisas divinas que nos dão e ensinam nossos sacerdotes, delegados de nosso Senhor. Vocês percebem que Juan Dieguito, Juan Diego, já é católico e consegue reconhecer Maria. Ela responde a Juan Dieguito: sabe e entende, tu és o mais humilde dos meus filhos. Maria de Guadalupe reconhece a virtude mais elevada de todo cristão. Reconhece a humildade em Juan Diego. E continua: eu sou a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus vivo por quem nós vivemos, do Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Eu desejo que um templo seja construído aqui rapidamente. Então eu poderei mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e proteção, porque eu sou vossa piedosa mãe e de todos os habitantes desta terra e de todos os outros que me amam, invocam e confiam em mim. Ouço todos os vossos lamentos e remedio todas as vossas misérias, aflições e dores. E para realizar o que a minha clemência pretende, vá ao palácio do bispo do México e lhe diga que eu manifesto o meu grande desejo que aqui neste lugar seja construído um templo para mim. Tu dirás exatamente tudo o que viste, admiraste e ouviste. Tenha certeza que ficarei muito agradecida e te recompensarei, porque eu te farei muito feliz e digno da minha recompensa, por causa do esforço e fadiga que terás para cumprir o que eu te ordeno e confio. Observa, tu ouviste minha ordem, meu humilde filho, vai e coloca todo o teu esforço. E aí Juan Diego retorna no mesmo dia, foi diretamente ao topo da montanha, encontrou-se com a Senhora do Céu, que o esperava no mesmo lugar onde tinha aparecido. Vendo-a, prostrou-se diante dela e disse: Senhora,
caçulinha de minhas filhas, minha menina, eu fui onde me mandaste para levar tua mensagem, como me havias instruído. Ele recebeu-me benevolentemente e ouviu-me atentamente, mas quando respondeu, pareceu-me não acreditar. Ele disse: volte depois, meu filho, e eu ouvirei com muito prazer. Examinarei o desejo que você trouxe da parte da senhora. Juan Diego continua: entendo pelo seu modo de falar que não acredita em mim e que seja invenção da minha parte o teu desejo de construção de um templo neste lugar para ti, e que isso não é tua ordem. Por isso eu encarecidamente te peço, senhora e minha criança, que instrua a alguém mais importante. Veja a humildade de Juan Diego. Ele pede que outra pessoa seja mensageiro de Maria de Guadalupe. Ele diz que devia ser uma pessoa mais importante, bem conhecida, respeitada e estimada, para que as pessoas acreditassem no que Nossa Senhora em aparição estava pedindo. E ele continua: porque eu não sou ninguém, sou um barbantinho, uma escadinha de mão, o fim da cauda, uma folha. E tu, minha criança, a minha filhinha caçula, minha senhora, envias-me ao lugar onde eu nunca estive. Por favor, perdoa o grande pesar e aborrecimento causado, minha senhora e meu tudo. Com grande devoção, Juan Diego pede que ele não seja mais um mensageiro. E a Virgem Maria responde: escuta, meu filho caçula, deves entender que eu tenho vários servos e mensageiros, aos quais eu posso encarregar de levar a mensagem e executarem o meu desejo, mas eu quero que tu mesmo o faças. Eu fervorosamente imploro, meu caçula, e com severidade eu ordeno que voltes novamente amanhã ao bispo. Tu vais em meu nome e fazes saber meu desejo, que ele inicie a construção do templo como eu pedi. E novamente dize que eu pessoalmente, a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus vivo, te ordenei. Juan Diego diz que vai cumprir a ordem de Nossa Senhora. Então ele vai para casa. No dia seguinte, no domingo, antes do amanhecer, ele deixa sua casa e vai direto a ver o bispo. Por volta das 10 horas, estando bem em cima da hora, após participar da Santa Missa e o povo ter se dispersado, Juan Diego vai apressadamente ao bispo. Pontualmente, Juan Diego foi ao palácio do prelado. Mal chegou, ansioso já estava para tentar vê-lo, e novamente com muita dificuldade, o bispo estava à sua frente. Juan Diego se ajoelha diante dos pés do bispo, entristecido e chorando, expõe novamente a ordem de Nossa Senhora e que por Deus acreditasse em sua mensagem de que Maria queria um templo erguido naquele local. O bispo, para assegurar-se, fez várias perguntas, onde ele a tinha visto e como ela era, e ele descreveu perfeitamente em detalhes ao sacerdote. Apesar da precisa descrição de sua imagem e tudo que ele tinha visto e admirado, que em tudo refletia a sempre Virgem Santíssima Mãe do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o bispo não acreditou em Juan Diego e disse que, se for somente pela sua súplica, não poderia atender tal pedido. Que, aliás, e aí vem a grande questão, o grande cerne da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, da aparição de Maria no México, o bispo pede um sinal. Só então o bispo acreditaria que Juan Diego tinha sido enviado pela verdadeira Senhora Celestial. Após ouvir o bispo, disse Juan Diego: meu senhor, escuta, qual deve ser o sinal que o senhor quer,
para eu pedir à Senhora do Céu que me enviou aqui. O bispo, vendo que ele confirmava, que Juan Diego confirmava tudo, sem duvidar, nem retratar um ponto, o despediu. Imediatamente ordenou algumas pessoas de sua casa e de inteira confiança para segui-lo e olhar onde ele ia, a quem ele via e falava. O bispo foi atrás de mais informações, mandando pessoas seguirem Juan Diego. E assim foi feito. Juan veio direto pela estrada. Aqueles que o seguiam, após cruzarem o barranco perto da ponte de Tepeac, perderam-no de vista. Eles procuraram por todos os lugares, mas não puderam mais vê-lo. Retornaram até com muita raiva, não somente porque estavam aborrecidos, mas também por ficarem impedidos do objetivo. E o que eles informaram ao bispo o influenciou a não acreditar em Juan Diego. Por essas pessoas terem perdido o paradeiro de Juan Diego, eles voltaram chateados e desacreditaram ainda mais o pobre Juan Dieguito. Eles disseram ao bispo que o bispo tinha sido enganado. Juan Diego apenas forjou o que veio dizer e a sua mensagem e pedido não passavam simplesmente de um sonho. Eles então arquitetaram um plano que, se ele de alguma forma voltasse, eles o prenderiam e o puniriam com severidade e de tal forma que ele jamais mentiria ou enganaria novamente. Por isso, se fazia necessário um sinal todo especial. E eu já adianto para vocês, para quem não conhece a aparição de Maria em Guadalupe, esse sinal já confirma a legitimidade de tal aparição. Esse sinal, ele é um selo divino que permite que a Igreja Católica confirme esta aparição como uma das aparições, uma das 5 aparições marianas confirmadas como autênticas. A Igreja Católica, através deste sinal que Maria concede, pode com toda tranquilidade confirmar tal aparição como a primeira aparição mariana confirmada pela Santa Mãe Igreja, o que significa dizer, a Igreja Católica como mãe está dizendo para nós, vocês podem acreditar nesta aparição, pois ela é completamente legítima. Vamos continuar a história. Juan Diego já estava com a Virgem Santíssima, contando-lhe a resposta do bispo. Maria, então, responde, muito bem, meu querido filhinho, retornarás aqui amanhã, então levarás ao bispo o sinal por ele pedido. Com isso ele irá acreditar em ti, e a este respeito ele não mais duvidará, nem desconfiará de ti. E sabe, meu querido filhinho, eu te recompensarei pelo teu cuidado, esforço e fadiga gastos em meu favor. Vai agora, espero por ti aqui amanhã. É muito importante contar a sequência dos acontecimentos, toda a dinâmica da narração, porque ela vai desembocar exatamente neste sinal que confirma esta maravilhosa aparição de Maria no México. No outro dia, uma segunda-feira, Juan Diego ia até que levar esse sinal para que as pessoas acreditassem no que Maria estava pedindo. Ele não pôde ir, porque ao chegar em casa, seu tio chamado Juan Bernardino estava doente e em estado grave. Primeiro foi chamar um médico que o ajudou, mas era tarde e o estado de seu tio era muito grave. Por toda a noite seu tio pediu que ao amanhecer ele fosse chamar um sacerdote para prepará-lo
e ouvi-lo em confissão, porque certamente sua hora havia chegado, pois não levantaria ou melhoraria de sua enfermidade. Na terça-feira, antes do amanhecer, Juan Diego vai chamar o sacerdote e, ao aproximar-se da estrada que liga a ladeira ao topo do Tepeac, em direção ao oeste, onde estava acostumado a passar, disse: se eu seguir adiante, a senhora estará esperando-me e eu terei que parar e levar o sinal ao bispo, como pressuponho. A primeira coisa que devemos apressadamente fazer é chamar o sacerdote, porque meu pobre tio certamente o espera. Vejam a preocupação de Juan Diego. Ele tinha total, ele acreditava, melhor dizendo, ele acreditava firmemente que Maria estaria ali, lhe daria um sinal, provavelmente extraordinário, e que o bispo, com esse sinal, aceitaria o pedido de Maria de construir um templo naquele local. Mas ele pensou também na salvação do tio, que precisava se confessar antes de morrer. Todo o contexto levava Juan a escolher entre duas opções que mexiam com sua fé. Vou levar um sacerdote para confessar meu tio moribundo, ou vou pegar o sinal, levar o sinal para o bispo, que com certeza vai acreditar, uma vez que esse sinal vem dos céus. É interessante este questionamento, essas opções que Juan tinha. Ele contorna a montanha, dá várias voltas, de forma que ele não poderia ser visto por Maria, que poderia ver em todos os lugares, uma vez que está em comunhão com Deus. Nossa Senhora está nos céus em comunhão com o Senhor. Então comunga da onisciência de Deus. Mas Juan Diego a viu descer do topo da montanha e estava olhando na direção onde eles anteriormente se encontraram. Maria se aproxima dele e diz: o que há, meu caçula? Onde você está indo? Juan Diego estava afligido, ele estava envergonhado, ele estava assustado, enfim. Juan se inclina diante de Maria, a saudando, e diz: minha criança, a mais meiga de minhas filhas, Senhora, Deus permita que estejas contente. Como estás nesta manhã? Estás bem de saúde? Senhora e minha criança, vou te causar um pesar. Sabe, minha criança, um de teus servos está muito doente, meu tio. Ele contraiu uma peste e está perto de morrer. Eu estou indo depressa à tua casa no México para chamar um de teus sacerdotes, querido pelo nosso Senhor, para ouvir sua confissão e absolvê-lo, porque desde que nós nascemos, aguardamos o trabalho de nossa morte, de forma que, se eu for, retornarei aqui brevemente, então levarei tua mensagem. Senhora e minha criança, perdoa-me, sê paciente comigo, eu não te enganarei, minha caçula, amanhã eu voltarei o mais rápido possível. A Virgem responde: escuta e entende bem, meu caçula, nada deve te amedrontar ou te afligir. Vocês percebam que existe aí algumas expressões de tratamento daquele contexto histórico, tá? E dentro da linguagem que é utilizada, do jeito que foi registrado historicamente, o que importa são o desenrolar dos acontecimentos e as intenções das frases que estão sendo ditas, né? Então, a Santíssima Virgem consola Juan Diego, diz que ele não deve ter o seu coração perturbado. Não temas esta ou qualquer outra enfermidade ou angústia. Eu não estou aqui, pergunta Maria. Quem é tua mãe? Não estás debaixo de minha proteção? Eu não sou tua saúde? Não estás feliz com o meu abraço? A gente lembra até do título mariano, Saúde dos Enfermos, né? O que mais podeis querer? Maria pergunta. Não temas,
nem te perturbes com qualquer outra coisa. Não te aflijas por esta enfermidade de teu tio. Por causa disso, ele não morrerá agora. Tenha certeza de que ele já está curado. E realmente, meus irmãos, temos aí o primeiro sinal de que esta aparição é legítima, mas que é um sinal que não perdura na história da humanidade. É um sinal que tem apenas um registro histórico, tem um registro no papel. Tá? O tio de Juan Diego é curado neste momento. E, a partir daí, temos o sinal, tal sinal, que acaba legitimando a aparição de Maria em Guadalupe, que é a imagem de Guadalupe. Nós mostramos ela logo no começo do vídeo. Nós temos aqui, ó, a imagem, aqui no mouse, ó, vou mostrar para vocês, ó, o que seria uma representação iconográfica. Nós temos aqui Juan Diego defraudando um manto onde aparece uma imagem milagrosa, a imagem de Guadalupe. Vocês já vão ver por que essas rosas aqui em volta deste ícone, tá? É importante porque é o sinal, pela terceira ou quarta vez eu falo, né? Mas é o sinal que confirma a autenticidade da primeira aparição mariana registrada, confirmada pela igreja. Quando Juan Diego ouve estas palavras de Maria, ele se consola. Estava completamente feliz. Promete que o mais rápido possível estaria na presença do bispo para levar o sinal ou a prova para que o bispo acreditasse. Maria ordena que Juan Diego suba ao topo da montanha onde eles anteriormente haviam se encontrado, dizendo: sobe, meu caçula, ao topo da montanha, lá onde me viste, e te dê a ordem. Encontrarás diferentes flores, corta-as, juntas, então volta aqui e traze-as em minha presença. Imediatamente, Juan Diego subiu a montanha, e quando atingiu o topo, ele espantou-se pela variedade de esquisitas rosas de Castilha que haviam brotado bem antes do tempo, porque, estando fora de época, deveriam estar congeladas. Mais um sinal que não perdura ao longo do tempo. Elas estavam muito fragrantes e cobertas com o orvalho da noite, assemelhando-se a pérolas preciosas. Imediatamente ele começou a cortá-las, recolheu todas e colocou-as em seu tilma, ou no seu avental. O topo da montanha era um lugar impossível de nascer qualquer tipo de flor, porque havia vários penhascos, cardos, espinhos e ervas daninhas. Ocasionalmente, as ervas cresceriam, mas era mês de dezembro, na qual toda a vegetação é destruída pelo frio. Ele voltou imediatamente e entregou as diferentes rosas que havia cortado para Maria, para a Senhora do Céu, que, ao vê-las, tocou-as com suas mãos e, de novo, as colocou de volta no avental, dizendo: meu caçula, esta variedade de rosas é a prova e sinal de que levarás ao bispo. Tu irás dizer em meu nome que nelas ele verá o meu desejo e que deverá realizá-lo. Tu és meu embaixador, muito digno de confiança. Rigorosamente eu ordeno que apenas diante da presença do bispo desenroles o manto e descubras o que estás carregando. Tu contarás tudo direito, que eu te ordenei a subir ao topo da montanha e cortar estas flores, e tudo que viste e admiraste. Então tu podes induzir ao bispo dar a sua ajuda, com o objetivo de que um templo seja construído e erguido como eu tenho pedido. Então Maria dá todas as
instruções para Juan. Esse é um detalhe que não é muito contado quando se fala da aparição de Maria em Guadalupe. No palácio do bispo, por isso é bom de vez em quando nós fazermos vídeos de atualização. No palácio do bispo, os serventes tentaram ver o que Juan Diego carregava. Com cuidado, ele descobriu o manto que escondia e eles puderam ver algumas flores. Ao verem que eram rosas fora de época, ficaram impressionados, ainda mais por as verem frescas, tão fragrantes e belas. Estenderam a mão para as rosas, mas ao tentar pegar essas rosas, elas pareciam pintadas, ou estampadas, ou até mesmo costuradas no tecido, no manto, no avental. Ao relatarem esse fato ao bispo, ele compreendeu que Juan Diego carregava a prova desejada. O bispo pede, traga-o aqui. Ele é admitido à presença do bispo, conta o que Maria pediu, conta a verdade, o que aconteceu, renova a mensagem de Nossa Senhora, que pedia a construção de uma igreja no Monte das Aparições. Quando Juan Diego, e aí nós chegamos ao ápice da aparição, quando Juan Diego desdobra o manto, onde estavam as rosas, as rosas, na verdade não estavam costuradas no tecido, como os serventes viram. Acontece ali algo inexplicável. As rosas, naquele momento anterior, porque as rosas estavam realmente presentes de forma material, não eram apenas pintadas, como os serventes viram. Talvez naquele momento, para que o milagre fosse realmente apresentado ao bispo e não aos serventes, aconteceu aquele fato que a gente colocou aqui, que é um fato, como eu disse, pouco relatado quando se fala das aparições de Maria em Guadalupe. Mas no momento em que o bispo, em que o Juan Diego apresenta o manto ao bispo, as rosas estavam materialmente ali. Elas caem no chão, exatamente como nesta imagem. Quando o Juan Diego abre o manto, as rosas caem no chão e aparece subitamente o desenho da preciosa imagem de Nossa Senhora em Guadalupe, ou de Guadalupe, como ela é vista até hoje no templo de Tepeyac. O bispo, com esta imagem, com este sinal, autoriza a construção do templo católico no Monte do Tepeyac. E esta aparição é chamada de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, meus irmãos, para nós fecharmos o vídeo de hoje, faremos um próximo falando com detalhes sobre o que acontece nesta imagem, pois esta imagem não somente perdura no tempo, é algo materialmente comprovável, é algo que existe até hoje, é um objeto milagroso. Ele justamente por ser um objeto milagroso, ele contém vários detalhes impressionantes. Mas para o vídeo não ficar incompleto, nós vamos dar aqui alguns detalhes. A figura no manto é cheia de sinais, entre palavras, imagens e símbolos. Destacamos aqui alguns sinais. Primeiro sinal: Nossa Senhora está diante de uma luz brilhante. Os índios veneravam o Deus Sol. Ela está vestida de sol, o que mostra que seu Deus, que o Deus desta mulher que aparece, é mais poderoso do que o Deus Sol pagão, que antigamente os índios, os convertidos, agora não mais seguiam esse Deus Sol, né, como antigamente os índios adoravam como um de seus deuses, porque havia ali o politeísmo. Eles cultuavam vários deuses. Então os índios convertidos só adoravam o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e veneravam os santos e anjos celestiais. Não mais adoravam os deuses pagãos, a religião
pagã daquele contexto, né, daquele povo, né, como era o culto, a religião que eles professavam antes de Jesus ter sido anunciado para eles. Então a imagem de Guadalupe, gente, ela tem centenas de sinais nesse sentido. A figura de Guadalupe, ela reproduz para aqueles índios sinais que somente culturalmente estes índios entenderiam. Sinais estes baseados na cultura anterior que eles respiravam. Segundo ponto, o manto azul. Azul era sinal de realeza, virgindade e a cor que as deusas vestiam. As estrelas no manto estão como no céu da noite de 12 de dezembro de 1531. Os índios viviam sob as estrelas e aqui Maria as veste, mostrando que seu Deus é mais poderoso que as estrelas. Mas aí você pode dizer, peraí, então esse segundo sinal está endeusando Maria. Terceiro ponto, vamos ao terceiro ponto. Cabeça curvada. Na cultura indígena, os deuses e deusas olhavam diretamente nos olhos para mostrar seu poder e eram representados com olhos grandes. Maria, com sua cabeça abaixada, mostra que não é um deus ou uma deusa, mas que é um poder maior acima dela. Mas ela veste o manto azul, que é a cor que as deusas vestiam. Ou seja, numa gradação, Maria está acima dos deuses pagãos, porque eles realmente não existem, mas está abaixo do Deus que está sendo apresentado para eles. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Com este sinal, com o segundo e o terceiro pontos, a imagem está dizendo: o politeísmo não existe e esta pessoa que está aparecendo para vocês, a Mãe do Céu, adora um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O quarto ponto, a lua. Os índios veneravam Quetzalcoatl, serpente de pedra, significa serpente de pedra, representado por uma lua encrespada. Os pés de Maria estão firmemente apoiados sobre a lua, simbolizando que ela está esmagando o Deus antigo deles. Então, se vocês olharem aqui, ó, a lua sendo esmagada por Nossa Senhora, lua que representava um deus pagão da antiga religião que aqueles índios professavam. Novamente, Maria com a cabeça curvada está dizendo: não sou deusa, adoro um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, estou com o manto azul, que é o manto da realeza, ela é rainha dos anjos e dos santos, mas não é deusa, porque ela está com a cabeça curvada. No entanto, por ser discípula do Deus verdadeiro, ela é maior que os deuses pagãos que outrora aquele povo adorava. Inclusive, ela esmaga a lua, que simboliza um desses deuses. Quinto ponto, coração nas costas da mão. O coração imaculado de Maria, como representamos, com chamas. Somente nas aparições de Guadalupe e Fátima, esse sinal apareceu, o que mostra que tais eventos estão relacionados. Chave entre as mãos postas, né? Seria aí um sinal, uma menção honrosa. A oração é a chave para o céu. E um detalhe interessante, a gente acabou de falar que Maria esmaga a serpente. O nome Guadalupe, por providência divina, também tem um grande significado. A origem do nome Guadalupe, que é um nome espanhol, nas aparições do México, sempre foi motivo de controvérsias e muitas possíveis explicações têm sido dadas. A razão mais provável é que o nome seja a passagem do Nahuatl para o espanhol, né? Esses dois, podemos dizer assim, idiomas, para ficar bem, de uma forma bem simples, das palavras usadas pela Virgem durante sua aparição a Juan Bernardino, o tio enfermo de Juan Diego. Acredita-se que Nossa Senhora tenha usado a palavra asteca, Nahuatl,
Coatla Chopé, que é pronunciado Quatsup, e soa extremamente parecido com a palavra em espanhol Guadalupe. Quatsup, Guadalupe. Coa significa serpente, tla, o artigo a, chopé significa esmagar. Assim, meus irmãos, Nossa Senhora, vou botar aqui bem para vocês olharem, pausarem e olharem a construção da palavra, está nesse parágrafo aqui. Assim, Nossa Senhora deve ter chamado a si mesma como aquela que esmaga a serpente. Também referência ao deus Quetzalcóatl, ou serpente pedra, ao qual os astecas costumavam oferecer sacrifícios humanos. Em 1487, devido à dedicação de um novo templo em Tenochtitlan, cerca de 80 mil cativos foram imolados em sacrifícios em uma só cerimônia que durou 4 dias. Às vezes, e a gente tem que ter esta consciência, muito que é, devemos respeitar a cultura, né? Tem esse argumento falso, qualquer cultura deve ser respeitada, porque aí houve o sacrifício de 80 mil cativos, por causa de uma cultura religiosa pagã, né? Temos culturas que pregam, vamos bater palma para isso, né? Certamente, neste caso, Nossa Senhora esmagou a serpente e milhões de nativos foram convertidos ao cristianismo. E aí, para a gente terminar, porque já está imenso esse vídeo, mas a aparição de Guadalupe é muito preciosa e os detalhes são muito importantes para ornamentar a legitimidade desta aparição. Temos, além dos detalhes, daqueles pontos que a gente colocou, existem dezenas, centenas de detalhes simbólicos que aquela imagem que vocês estão vendo aqui, que esta imagem apresenta para o povo, para aquele povo, ligados às estrelas, ligado à cultura que eles viviam. O que significa dizer que essa aparição, ela evangeliza aquele povo de uma forma muito profunda. Essa imagem, por exemplo, ela é tão providencial para aquele povo que ela não evangelizaria da mesma forma os espanhóis, os americanos, os japoneses. Essa imagem, os símbolos que ela contém, evangelizam profundamente exatamente o povo em que a aparição se dá, né? Muito providencial. Mas aí existe também a questão, o sinal milagroso que perdura no tempo junto com esses símbolos que nós aqui partilhamos. Chamou a atenção dos peritos a singular conservação do rude tecido da tilma, aqui já está no feminino, avental, manto, tanto faz, de Juan Diego. Durante séculos, esteve exposto sem maiores cuidados aos rigores do calor, da poeira e da umidade, e mesmo assim, sua tessitura não se desfibrou, nem tampouco se lhe desvaneceu a admirável policromia. Percebam esta informação. A matéria sobre a qual a imagem foi estampada é tecido confeccionado com fibra de aiate, da espécie mexicana Agave potulizac, que se decompõe por putrefação aos 20 anos aproximadamente. Em contraposição, o avental de Juan Diego, ou tilma, ou manto, já dura 450 anos sem se rasgar nem se decompor, e por motivos inexplicáveis é imune à poeira e à umidade. Olha que impressionante. Atribuiu-se essa virtude ao tipo de pintura que cobre o manto, a qual poderia atuar como matéria protetora. A pintura que está protegendo a fibra de aiate, o avental, por isso que dura 450 anos. Em consequência, por causa dessa possível conservação feita pela
pintura, foi enviada uma amostra para ser analisada pelo cientista alemão e prêmio Nobel de Química. O cara é prêmio Nobel de Química, Richard Kahn, cuja resposta deixou perplexos os consultantes. Os corantes da imagem não pertencem nem ao reino vegetal, nem mineral, nem ao animal, afirmou o pesquisador. É isso mesmo. Os corantes da imagem não pertencem nem ao reino vegetal, nem ao mineral, nem ao animal. Pensou-se então que a tela estivesse tratada por um procedimento especial. Mas de que consistência seria essa preparação para que a pintura pudesse aderir a esse tecido bem primitivo e se conservar incólume sobre matéria tão frágil, né, como eu acabei de falar, primitivo, frágil, fraco e perecível como é o aiate. Mas eles confiaram a dois estudiosos americanos, o Dr. Callaghan, da NASA, e o professor Jody B. Smith, catedrático de Filosofia da Ciência no Pensacola College, a tarefa de submeter a imagem à análise fotográfica com raios infravermelhos. E as suas conclusões, meus irmãos, foram as seguintes. Primeira conclusão: o aiate, o avental, tela rala de fio de maguey, não possui preparação alguma, o que torna inexplicável, à luz dos conhecimentos humanos, que os corantes impregnem fibra tão inadequada e nela ainda se conservem. Não existe, à luz do conhecimento humano, tá? Não se conhece essa técnica dessa estampa estar nesse avental sem preparação alguma. Segunda conclusão: não há esboços prévios como descobertos pelo mesmo processo nos quadros de Velázquez, Rubens, El Greco e Tiziano, outros quadros que foram utilizados para ver as técnicas de pintura. A imagem que nós vemos aqui no tecido, né? A imagem de Guadalupe, a original, ela, meus irmãos, foi pintada diretamente tal qual a vemos, sem esboços nem retificações, como se ela tivesse sido plasmada ao tecido de aiate. Terceira conclusão: não há pinceladas. A técnica empregada é desconhecida na história da pintura. É inusitada, incompreensível e irrepetível. Percebam, meus irmãos, os corantes que estão no tecido de aiate, que formam a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, não pertencem a nenhum desses três reinos. Não se sabe qual substância foi utilizada. O tecido não tem nenhuma preparação. À luz dos conhecimentos humanos, é inexplicável que esses corantes, que não se sabe qual substância, qual a substância que forma esses corantes, não se sabe como esses corantes impregnam a fibra de aiate, que é frágil, que poderia no máximo durar 20, mas já duram 450 anos, é outro fato extraordinário. Não há esboços prévios. Tá? A imagem foi pintada diretamente, como que plasmada. E não há pinceladas. A técnica empregada é incompreensível pela ciência humana, inusitada e irrepetível. A imagem se conserva milagrosamente. A imagem está impregnada de corantes com substâncias desconhecidas. A técnica empregada é incompreensível para os seres humanos. A imagem de Guadalupe é o fruto milagroso que confirma a aparição de Maria em Guadalupe como a aparição autêntica. E eu vou deixar para outro vídeo, mas nós já temos aqui o primeiro vídeo feito pelo canal
sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Em um próximo vídeo, nós vamos mostrar o mistério nos olhos de Maria de Guadalupe. Existe uma série de imagens microscopicamente plasmadas dentro dos olhos de Maria de Guadalupe. E aí é um outro vídeo, é uma outra história que nós precisamos meditar gradativamente para contemplarmos mais esse sinal milagroso, inexplicável da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Enfim, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas que era necessária toda a narração para compreendermos a preciosidade da aparição de Maria no México. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.